sinal eletrônico da Itatiaia, porque ontem o presidente Sérgio Sete Câmara não quis responder sobre reforços, não quis avançar nesse assunto reforços e jogou a bomba pro Alexandre Matos. Falou, amanhã o Alexandre Matos estará aqui e amanhã ele vai responder. Então, por isso, a pergunta foi direcionada ao Alexandre Matos sobre reforços. O que o torcedor do Atlético pode esperar com o seu início de trabalho, pensando na sequência da temporada? A gente já tem uma ideia clara daquilo que o Sampaoli gosta de jogo, né, de característica, de ideia, de filosofia, de metodologia de trabalho. Eu acho que a gente tem que buscar no mercado realmente atletas que se encaixem nesse perfil. O momento não é um momento dos mais simples. Acho que o futebol ele está parado, as pessoas estão se voltando para outras situações no momento. Mas o torcedor ele pode ter certeza que, acima de tudo, a ideia é melhorar bastante, porque os objetivos são muito grandes, né? A conversa que eu tive com o presidente Sérgio, ela foi bem franca, bem direta. Ele passou esses últimos anos saneando, conseguindo equilibrar um pouco mais as contas, e agora chegou o momento que ele entende, e nós também, quando você vai atrás de uma comissão técnica do tamanho do Sampaoli, você entende que é o momento ali de conseguir algumas coisas dentro de campo que são necessárias para que a gente consiga avançar cada vez mais. A gente entende a ansiedade, né, principalmente do torcedor, né, o torcedor quer sempre ganhar, ver sempre seu time em primeiro lugar, assim como nós profissionais, né, eu chego aqui no Atlético porque eu quero ser campeão, eu quero buscar títulos, eu quero construir meu nome aqui dentro do Atlético. Para isso eu sei que a bola tem que entrar, para isso eu sei que precisam vir grandes jogadores para que a gente conquiste as vitórias, né? Dentro dessas necessidades de buscar grandes jogadores, tem algumas posições já definidas em que o Atlético vai... Pode falar? Tem. Não, porque pode atrapalhar, e aí não é isso que o torcedor quer, né? O Sampaoli já nos passou uma ideia dele, obviamente que a gente faz aquilo que é bom pro Atlético sempre. Então a gente vai trabalhar muito nas ideias dele e tudo tem seu tempo, né? São possibilidades importantes, para isso a gente precisa entender o que vai acontecer no nosso cenário de futebol, de finanças, de tudo, para que a gente trabalhe sempre dentro daquilo que o nosso presidente designou de orçamento e etc. Alexandre Matos falou também sobre o relacionamento até aqui com o técnico Jorge Sampaoli e as conversas diárias entre eles. Vamos ouvir. O Sampaoli ele é extremamente dinâmico, intenso, isso é muito bom, não deixa ninguém em zona de conforto, ele exige muito dos atletas, mas exige muito da equipe de trabalho dele. Com isso fatalmente ele vai conseguir tirar o melhor de cada um. Então eu acho que está sendo esse primeiro contato excelente, estou com uma empatia muito boa com ele, a gente está criando um relacionamento, está sendo muito, muito legal, particularmente para mim é um aprendizado também, é um treinador a nível de Copa do Mundo, é um treinador que está entre os melhores aí do país e até do mundo, então eu acho que tem tudo para dar certo, obviamente que no fim as coisas têm que caminhar dentro de campo e a gente conseguir fazer a alegria do nosso torcedor. Tá aí, 6:18, participação do Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético. O Sampaoli, hoje inclusive em outra parte da entrevista, o Alexandre Matos confidenciou que o Sampaoli acordou ele. Ligou pro Alexandre Matos bem cedo nesta terça-feira, ele disse aí que é um treinador intenso, um treinador que pensa em trabalho. O Sampaoli, aquela pergunta que você me fez ontem, Emanuel, eu me aprofundei nela hoje. Sampaoli, ele está morando por enquanto em um hotel em Lagoa Santa. Ele e a comissão técnica e permanecem por lá. O Sampaoli ainda está definindo um local, uma casa para moradia. Possivelmente vai ser também em Lagoa Santa, pela proximidade à cidade do Galo, e o Sampaoli está aí intenso, ligando, acordando o diretor de futebol do Atlético, pensando no futuro. Ok, o Atlético está em quarentena, mas não está parado. E essas negociações, esses contatos, eles no futebol não param, mesmo com toda essa situação que estamos vivendo. O Sampaoli deve ter passado, isso com toda certeza, uma lista de jogadores onde o Atlético tem carências. E não escondeu isso num primeiro momento não, Léo. Falou num zagueiro, falou num atacante e falou também
num meia. O Atlético tem jogadores que ainda não foram vistos pelo Sampaoli. Não foram colocados ainda à disposição dele, porque ele chegou e apenas 2 partidas. Uma só, né? Ele viu o clássico, né? Mas ele mesmo era do campo só contra o Vila. Pois é, ele pôde fazer 2 observações. No clássico contra o Cruzeiro, não assistiu o jogo até o final, não viu o gol do Otero. E depois em Nova Lima, que foi um jogo onde o Atlético não teve aí grandes dificuldades. O time não foi muito exigido. Agora, o que vem pela frente, e já foi antecipado aí pelo Alexandre Matos, o Atlético está pensando grande, principalmente na competição nacional no Campeonato Brasileiro. Eu fisguei aqui da fala do Alexandre Matos, acompanhei à tarde com o Cláudio Rezende, e quando ele diz que o Sampaoli é muito dinâmico, tá muito atento e tal, o Sampaoli deve ser aquele famoso mala, né? Mas no bom sentido, que fica no pé o tempo inteiro, já dá pra ver no perfil dele, que é muito exigente, que cobra demais, e isso é bom, porque um profissional assim puxa pra cima, puxa quem trabalha próximo, puxa os jogadores, puxa a direção. Então tomara que o Atlético seja realmente contagiado pelo Jorge Sampaoli. Nas contratações, e além disso ele falou sobre o cargo de diretor de futebol, toda a gestão que o diretor tem que fazer, foi uma entrevista bem legal. Mas nas contratações, eu acho que o Atlético vai ter uma certa dificuldade por causa dessa parada. Porque se tinha algumas situações que poderiam estar sendo estudadas, vou dar um exemplo, o Roger Guedes sempre foi um nome. A torcida do Atlético gosta dele, ele gosta do Galo, o Alexandre Matos é próximo do Roger Guedes, trabalhou com ele no Palmeiras, mas aí vem o boom, o mundo todo para, a economia fica uma loucura, não sabe o que vai ser, o dólar dispara, o euro dispara, então para trazer jogador de fora, o que já era difícil ficou ainda mais complicado. Se esses caras vêm para ganhar em dólar ou em euro aqui no país, fica mais difícil de manter um salário desse. Então o Atlético tem que se reforçar, vai se reforçar, mas vai ter mais trabalho. O zagueiro que o Atlético anda procurando não está tão escasso assim no mercado. Tem um aqui, outro ali, o Atlético até já levantou alguns nomes. Agora, o jogador da frente, aquele atacante, é que fica uma pergunta no ar. O Tardelli veio para jogar de camisa 9 ou o Tardelli não vai jogar nessa posição? Na sua opinião, Léo? Eu acho que ele vai acabar não jogando. Eu acho até que a ideia de quando o Sete Câmara trouxe o Diego Tardelli era não só a oportunidade de trazer um cara que é ídolo, que ainda joga muita bola, mas que entraria no lugar ali do Di Santo, do Ricardo Oliveira, que vive uma fase muito ruim. Mas com o Sampaoli, eu não sei se o Diego Tardelli vai jogar como um camisa 9, não. Ele pode trabalhar dessa forma e é um desafio pro Tardelli também, porque sejamos justos, no Grêmio o Tardelli fracassou como 9. Ele não conseguiu se firmar no time do Renato. E na seleção brasileira, quando ele era convocado para jogar como 9, que era a grande fase do Diego Tardelli, ele jogava muito mais saindo da área, pegando a bola, participando. Então eu acho que com o Sampaoli ele não deve ser o 9. Acho que o Atlético ainda vai atrás desse jogador. 6:23, voltamos a bola para o Cláudio Rezende. E sobre situações aí para o Alexandre Matos definir, além das contratações, ele vai ter renovações de contrato pela frente. E o Atlético tem uma questão peculiar que é do Natan. O Atlético renovou com o Natan até o meio do ano, até julho. Só que com essa paralisação aí, não sabemos até quando, o próprio Chelsea da Inglaterra, o Atlético vai ter que negociar lá, porque o jogador não vai ficar literalmente até julho, né? Ele não vai praticamente ter jogado. E aí, essa conversa vai ter que acontecer lá para, quem sabe, uma prorrogação até o fim do ano. E, em final de 2020, aí sim, tem o Casares para definir a sua situação. O Casares já foi falado pelo presidente. Há um interesse de renovação do Casares. Resta saber agora se o Casares mudou de ideia ou vai mudar de ideia. Porque, a princípio, ele não queria conversa para renovação de contrato. A princípio, apenas cumprir até o fim do ano o Casares e depois tomar novos rumos. Amanhã, aniversário do Atlético, 112 anos. Dia 25 de março. E vai ser mesmo de casa, né? Os torcedores pelas redes sociais. O movimento Unidos pelo Galo, que aí reúne Galoucura, Movimento 105, várias torcidas organizadas do Atlético, e também o clube mesmo, o Atlético, nas redes sociais, eles se juntaram, estão convocando os torcedores
para aquele chamado Inaço. Tem o buzinaço, né? E agora é o Inaço. É o hino do Atlético sendo cantado amanhã às 20h03. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador. Vencer, vencer, vencer. E aí, curtiu? Deixa o seu like, se inscreva no